No De Casa em Casa dessa semana, nós vamos meditar sobre paz pela oração. Filipenses 4, 6 e 7 diz: Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. A oração é o caminho para termos paz, né? E quando a gente está atribulado, quando a gente está passando por situações, é natural até que a gente se sinta de outra forma. Mas Deus nos dá um caminho. Através da oração a gente tem o acesso a um Deus que cuida de nós, ao Deus que nos ama e tudo faz pelos seus filhos. Depois de meditar sobre a moderação, na semana passada, hoje nós podemos pensar na segurança que nós temos pela oração em Cristo Jesus. Eu amei o título dessa reflexão de hoje sobre a paz pela oração. O pecado, ele carregou consigo essa marca terrível chamada independência de Deus. E até mesmo nós, depois de nascermos de novo, somos tentados a carregar a nossa vida na força do nosso próprio braço. E uma das formas mais óbvias disso suceder é quando nós simplesmente não oramos, quando nós não apresentamos a nossa vida diante de Deus em oração. Mas não é o desejo do Senhor que seja assim. O Senhor quer que nós tenhamos uma atitude de oração e de forte dependência de Deus pela oração. No meio dessa ansiedade da vida, dos cuidados que muitas vezes nos tomam, assim, a gente precisa ter essa confiança em Deus. Podemos nos sentir sós, podemos nos sentir inseguros, com medo, ansiosos. Mas Paulo nos dá alguns conselhos nesse texto, né, para resolver essa situação, porque Deus tem uma vida plena para nós, que não é baseada em medo nem em ansiedade. E a primeira delas, o primeiro conselho que Paulo nos dá, é fazer conhecidas as nossas petições diante de Deus. O fato é que Jesus nos chamou para uma vida devocional, uma vida de estar no lugar secreto. Amém. De abrir o nosso coração para o Pai. E é isso que nós precisamos aprender aqui, atender esse chamado de Jesus. Porque nós temos a liberdade como filhos de Deus. Nós temos essa liberdade. Então vamos usá-la para desfrutarmos de tudo que Deus tem para nós. Muito bem. E o segundo conselho que Paulo dá, que esse texto de Filipenses 4 dá, é que isso seja com toda oração e súplica. Isso fala de perseverança, a importância de perseverar. Nós lembramos do texto em que Jesus fala em Lucas 18 sobre aquela viúva que importunava um juiz iníquo, e de tanto importunar um juiz iníquo, ela recebeu o resultado da sua petição. E Jesus fala que Deus fará justiça aos seus escolhidos, embora possa parecer demorado em defendê-los, e Jesus ainda disse que depressa Deus faria justiça. Então, talvez, às vezes, o nosso tempo que nós consideramos adequado para receber uma resposta não seja o tempo de Deus, mas isso não significa que Ele não esteja nos atendendo com toda a atenção. Então é muito importante nós não fazermos uma oração que ela só fica no passado, mas nós perseverarmos. O Watchman chama isso de fardo de oração, que é quando nós oramos até que entendemos dentro de nós mesmos que nós entregamos esse fardo diante de Deus. O terceiro conselho que Paulo nos dá nesse texto é que façamos isso com ações de graças, com uma gratidão manifesta, levantando assim um altar para o Senhor, um altar de gratidão, um altar de adoração, reconhecimento de quem Ele é, de que Ele tudo governa. A gente pode lembrar daquele texto em que conta a história de Josafá, que indo com o exército de Israel contra um exército muito mais poderoso do que o dele, ele confiou em Deus e colocou lá na frente do exército, não os melhores guerreiros, mas os levitas, para louvarem, para agradecerem a Deus, para exaltarem quem Deus é. E olha o poder que isso liberou, a grande vitória que houve. Então, esse é um conselho muito tremendo de Deus. Louvor, gratidão, ações de graças. Aleluia. E por fim, depois de termos orado, suplicado, perseverado, com ações de graças, a palavra nos promete, no versículo 7 desse capítulo 4 de Filipenses, que a paz de Deus,
que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. É interessante que excede todo o entendimento, né? Significa que essa paz que é sobrenatural, ela cobre as nossas emoções, ela cobre os nossos sentimentos, ela ministra a própria paz de Deus, vencendo uma das grandes dificuldades da nossa geração que nos atinge, que é a ansiedade. Então, como está relacionado a paz vencendo a ansiedade por meio da oração? Você está ansioso? Às vezes nós ficamos ansiosos. Não precisamos mais ficar. E se nós estamos, se você está, vamos repartir isso com o nosso irmão que está do lado, né? A gente precisa disso, precisamos uns dos outros. Então, na igreja, na casa, nos pequenos grupos, vamos estar compartilhando, vamos estar trazendo à luz essas ansiedades, esses medos que podem surgir, e vamos trazer disso diante do nosso Senhor em oração, porque Ele vai nos dar uma saída muito boa, Ele vai nos encher de confiança e fé nele. Nessas horas a gente pode fazer o que muitas vezes fazemos na igreja, na casa, que é separar em pequenos grupos de 2, 3 pessoas para poder fazer o que a palavra também fala em Tiago 4, versículo 7, de orar uns pelos outros, porque quando oramos uns pelos outros nós somos curados. Então ali podemos abrir o coração, não guardar nenhum tipo de situação que nos traga medo, ansiedade, dúvidas. Esse é um mundo de lutas. Então o Senhor diz que nós devemos usar a oração, nós devemos aproveitar a oração e que nós devemos orar uns pelos outros. E que assim seja nesse encontro da igreja da sua casa. Até mais, Deus abençoe. Deus abençoe.